Bom dia, boa tarde, boa noite. Costumamos fazer esse refrão, dependendo do momento que você esteja conosco aqui no seu RC Roda de Conversa. Primeiro programa do ano de 2020. Eu, Vladimir Dantas. Conceição Brito. Então nós estamos aqui hoje para fazer sua semana em perspectiva, né? Então uma semana a nível interno no Brasil, né? Digamos assim, com a mesma sequência, com a mesmice de um governo fraudulento e corrupto, fascista. Então, com o emaranhado da família Bolsonaro, né, que está agora até tão visualizando um degladiar do pai e filho, como se pudesse, né? Acho que isso é uma falácia. Salário mínimo também definido, temos um salário mínimo aí, fajuto, um salário mínimo sem correção, é outra questão importante que vamos tratar, né? E o mundo da efervescência da luta de classes, que é a grande questão da semana, que foi justamente o assassinato do líder, do general no Irã, no caso em Bagdá, né? O general do Irã em Bagdá, no aeroporto de Bagdá, o assassinato dele, de mais outros, general Soleimani e outros militares que acompanhavam a comitiva, inclusive militares do Iraque. Então essa é uma questão importante que está tratando, que está sendo colocado até como se estivéssemos, né, na iminência de uma terceira guerra mundial ou uma sequência de aprofundamentos de guerras, né, em decorrência dessa. Então tem todo um processo que nós vamos conversar aqui no dia de hoje, né, e mais uma vez denunciar justamente a sanha assassina do sistema capitalista, dos capitalistas, da luta de classe no mundo, que leva justamente à guerra. Então, as guerras, mas as guerras nunca pararam, né? A guerra contra, né, as nossas famílias, as guerras contra os pobres, a guerra contra os negros, contra as mulheres, em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, com grande destaque, um genocídio permanente que é realizado diariamente nos bairros, nas favelas, nas comunidades, em tudo quanto é locais desse rincão brasileiro. Com você, Conceição, vamos conversar um pouco, né? Você está conosco aqui no RC Roda de Conversa. Antes, pedir aquela participação, vamos apoiar essa iniciativa, né, que estamos levando toda semana, né, aqui para você no seu RC Roda de Conversa, a semana em perspectiva. Pedir aquele like, pedir o seu compartilhamento e pedir a sua inscrição. Nós vamos conversar um pouco agora sobre essa questão, Conceição, da família Bolsonaro, né? O que é que nós estamos vivendo? Justamente um processo, e há muita discussão conjuntural em relação a essa semana, inclusive com muitas entrevistas, muitas opiniões, formadores de opiniões, jornalistas, que levantam justamente que estaria em curso de forma acelerada, e muitas coisas surgiram, né, de forma acelerada, a questão de novas eleições, né, que seria justamente o propósito das elites substituir o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele, junto com Paulo Guedes, junto com essa máfia, com essa quadrilha que ele montou, né, para trazer todo tipo de transtorno, todo tipo de crimes contra a população brasileira, eles estão cumprindo uma agenda neoliberal perversa. E aí, diante disso, ele está saindo muitas vezes do script das elites. E as elites pressionam ele e a sua equipe para se amoldarem dentro do sistema, mas eles não estão conseguindo fazer, né? Alguns analistas analisam dessa forma,
e por isso seriam necessários serem substituídos. Então aí milhares de especulação, né? Eleições gerais, em conjunto com as municipais esse ano, chapas como Luciano Huck e Flávio Dino, todo tipo de especulação, né, passa a existir no sentido de levar a uma substituição ao governo do Brasil. Então, isso tudo está colocado dentro do contexto da crise da família, inclusive com a questão da corrupção. O Bolsonaro, que é um dos corruptos mais exemplares do Brasil, porque 30 e tantos anos, 37 anos, quase 40 anos de política, envolvido com todo tipo de máfia, de todo tipo de quadrilha mafiosa, nunca pegou, né, a deixa de ser um corrupto, né? Sempre jogou para a população, para o povo, a imagem que era anticorrupção. E claro que agora está fragado, super fragado, né, com todo tipo de envolvimento em corrupção, como a rachadinha dos filhos dele, dinheiro na conta da mulher, dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para Bolsonaro, quer dizer, todo tipo de falcatruas, né, com dinheiro público começa a aparecer algumas migalhas de informações. Com você, professor. Vladimir, o que eu acho é o seguinte, né? Eu já repeti isso aqui várias vezes, mas vou falar novamente, né, de outra maneira, né? Eu acho que a elite, né, a direita, essa elite brasileira, essa elite fascista, né? Essa elite que tem ódio de negro, ódio de pobre, né? Eles perderam a noção de si, eles perderam o rumo, né? Ele investia sempre no PSDB e está provado aí que o PSDB vai acabar mesmo, né? Tá até agora ficaram tentando, né, eleger alguém do PSDB e não conseguiram e optaram para eleger um chefe do comando de extermínio no Rio de Janeiro, né? Que a palavra é essa, usa miliciano, essa palavra é muito bonitinha, miliciano, até porque confunde que tem milicianos, movimentos milicianos, né? Revolucionário, né? No né? México, em vários países do mundo, na Venezuela. E na realidade, todos nós sabemos que foi aquela parte podre, né, do exército que não aceitava a democratização, saiu para o Rio de Janeiro, né, para outras partes do Brasil, e no Rio de Janeiro montou-se esse grupo de extermínios e também alguns foram ser bicheiros, né? E Bolsonaro foi eleito desde a sua primeira vez como vereador, financiado por esses bandidos, né? Porque diz que no morro os traficantes são bandidos, os traficantes só vendem aonde esses bandidos do escritório do crime e outros permitem, né? E na realidade a elite agora está aí com vindo às claras um criminoso, né? Uma família criminosa. Essa é uma família criminosa. Uma família criminosa, uma família que nunca trabalhou a não ser pegar dinheiro do Estado e do povo e dos pobres no morro, né? Para garantir a segurança que eles mesmos permitem. Que segurança é essa? Ou vocês me pagam, se não me pagar eu mato, não é? Não é nem vocês me pagam, se não pagar eu não vou fazer a segurança de vocês. Ou vocês me pagam, se não me pagar eu mato. Isso é claro, tá entendendo? Os vizinhos de Bolsonaro, os genros, né? A nora de Bolsonaro era filha. E eu não sei mais o que é que se precisa num país que não tem justiça. Chega até a desesperar as pessoas, porque o cara tem esposa de miliciano no gabinete dele. O cara tem a mãe de miliciano no gabinete dele. Quando Marielle foi assassinada,
fizeram na Assembleia, o único deputado que não apoiou o movimento, a homenagem que fizeram a Marielle foi o filho de Bolsonaro. Né? Meses depois ele deu uma medalha ao miliciano que estava preso, ex-militar preso. Então, eu não sei o que é que precisa mais. O que é que se precisa mais para que seja declarado mesmo a família de bandidos que está no poder, está dirigindo o Brasil, né? Por incrível que pareça. É muito triste e eu não sei até onde nós vamos, porque com uma coisa que a gente não consegue nem fazer uma análise política quando vai falar nesse presidente, se primeiro na cabeça da gente não vir um palavrão, né? É muito triste, porque o cara é o esgoto da política brasileira, é o resto, eu não sei nem a palavra certa para dizer, para expressar dessa coisa que está na presidência do nosso país. Pois é. Botado lá pela essa imprensa burguesa e pela essa elite burguesa e por esses evangélicos, né, tipo Edir Macedo, né, que fica bancando, mas na realidade fica pegando igual ao miliciano, pegando dinheiro dos evangélicos para construir suas mansões, para tomar seus uísques, né? Então é isso que está no comando do nosso país. É isso que a gente tem que derrotar. Pois é, Conceição. Então, passando para frente, né? Nós estamos diante de uma discussão, né, que ela remonta justamente à substituição do poder. Então, a questão central que a gente tem que visualizar é justamente a mobilização da sociedade. Aqui que eu penso é que cada um, você, meu amigo, minha amiga, nós temos que nos aprofundarmos justamente na nossa mobilização, para tirar esse governo. Fora Bolsonaro 2020. Agora que a esquerda não aceite eleição sem Lula. Tá entendendo? Forjar uma eleição para tirar essa família de bandidos e vai botar um juiz ladrão como candidato, Chega. Então, se tira uma família de bandido e entra outra família de bandido. E dando sequência, Conceição, a essa bandidagem, justamente vem aí o salário mínimo, né? Certo. Salário mínimo que está definido agora por R$ 1.039. R$ 1.039 é o novo salário mínimo, com a correção de 4,1%, né? Mas já são 3 anos que ele não tem ganho real. Se eu não me engano, já são 3 anos. Os dois governos de Temer e agora o governo de Bolsonaro. São 3 anos sem correção, nem sem valorização. O salário, se fosse na mesma correção, na mesma condição que vinha sendo nos governos do Dilma e do Lula e do Dilma, nós teríamos um valor que já estaríamos próximo de R$ 1.800. Né? Depois eu vou pegar aqui o valor na próxima. É mais ou menos na isso. Próxima. Então, as correções, ele já estaria justamente. Claro que o DES aponta um salário mínimo de 4.021. A necessidade, né? Pelos cálculos da instituição, o mínimo de dorminte deveria ser de R$ 4.021, baseado na Constituição. Né? Então, a necessidade, essa conta leva em consideração o valor da cesta básica e gastos com alimentação, moradia, saúde, higiene, educação, vestuário, lazer, transporte e previdência social. Aí é onde está justamente a aberração, né? A aberração do processo de acumulação, do processo de concentração de renda. Então o salário vai arrochando o trabalhador e vai tirando justamente direitos e vai tirando garantias. Então, com você, nós vamos fazer rápido, pedir pouco, nós já estamos aqui com 14 minutos do nosso programa. Nós vamos fazer o programa hoje numa etapa só, né, de 33 minutos. Então fica conosco e, Conceição, um pouco sobre essa questão do salário mínimo. Você vê que o salário vai achatando e os direitos vão acabando, né? A questão da previdência,
a questão do que vem bombardeando e tirando remédios que eram dados, né, à farmácia popular, remédios que eram dados pelo governo federal, né, aí prejudicando e diminuindo a questão e congelando o investimento com o SUS e com a educação. Você tira e ainda diminui o salário mínimo. Na realidade, é como se dissesse assim, esse pessoal não serve para nada. Esse pessoal só serve para votar na época de eleição. E vota e a gente continua destruindo, prejudicando e essa elite podre, botando o que não presta para dirigir o nosso país e a gente tem que se alertar. Vamos parar de assistir essas propagandas que a Globo fica dizendo, né? Que teve o maior Natal no shopping. Não precisava nem precisava os próprios empresários dizer que não teve, que isso era mentira, era falsa essa notícia, né? Então até não é só a família de Bolsonaro que tem um fake news, até a Globo está fazendo isso. Né? A gente, só é você pensar, pense você, quando você ia no shopping há 5 anos atrás, 6 anos atrás, na semana de Natal, a gente não andava, as filas eram quilométricas, ou você andava no shopping vazio. Pense como você, analise e avalie o shopping de 5 anos atrás e hoje, em época de Natal. Também as ruas comerciais do centro da cidade. Né? As ruas comerciais. Era uma loucura, ninguém queria, eu mesmo não suportava aí. Esse ano era vazio, cara, vazio. Aí vem jogar uma mentira dessa para garantir, para dizer que eles não erraram para botar esses bandidos no poder. Pois é, Conceição. Então, o salário mínimo, fechando e passando para frente, né? O salário mínimo é essa vergonha, né, de concentração de renda, né? E leva justamente a uma situação cada vez mais caótica do povo brasileiro com essa imagem de desemprego, né? Então, nós estamos aqui, na verdade, nesse primeira semana de 2020, reafirmando toda a questão que foi feita nos programas finais do ano de 2019, né? Destruição da nossa indústria, desmonte da economia nacional, retrocessos sociais, carestia, gás caro, combustível caro, passagem caro, tudo caro, violência contra os pobres, negros, mulheres, gays, lésbicas e outras opções, né? Então todo o processo, né? De 2019, mas é como se fosse, é isso que espera. É o início do processo para justamente começarmos a intensificar a luta social, a luta política. A luta de efervescência na América Latina como um todo não para, né? Mas como a gente tem pouco tempo no dia de hoje, nós vamos entrar na questão da luta de classe, da efervescência de luta de classe no mundo. Porque essa questão da eminência ou não, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, que está acontecendo com o assassinato do líder, do general do Irã, em Bagdá, né? É uma questão que diz respeito ao mundo todo, porque na verdade o que está acontecendo é um grande conflito mundial e os Estados Unidos se afrontando com a China, Rússia e Irã, com as manobras militares que foram feitas lá no Oriente Médio, né? Então passaram a exercer, né, um afronto, uma agressão a um Estado, a 2 estados ao mesmo tempo. Mataram, assassinaram um general iraniano dentro de um estado do Iraque. Mas teve também e também com outros generais. Não sei se era general, mas era... eles eram militares também, alguns militares médicos. Líderes, né? Não, líderes, que era um líder lá. Tem médicos também, que foram assassinados nesse momento, né, onde foi assassinado o Soleimani. Então,
o processo todo está gerando uma grande confronto, né? A gente tem agora nesse exato momento, né? O exército do Irã diz que Estados Unidos não tem coragem para conflito após Trump citar 52 alvos no país. O Trump está ameaçando a bombardear 50. Nesse momento que a gente está fazendo aqui, pode estar havendo algo, né? Estou tentando monitorar aqui, porque de fato por enquanto as comemorações, né? Quer dizer, a multidão, a celebração, né? A multidão gigantesca, Celebração. né? Celebrando a morte, né? Quer dizer, celebrando não, repudiando a morte, claro. Sim, celebrando, né? Desculpe. Então, há uma multidão gigantesca, tanto no Iraque como no Irã, né? Justamente protestando, repudiando e realizando o funeral, na verdade, né? O funeral, né, terá uma duração de 4 dias. 4 dias é o tamanho do funeral, né? E agora mesmo, né, então, o Reino Unido manda mais 50 militares de operações especiais. Então as forças imperialistas, as forças de lado dos Estados Unidos começam a se perfilar lá no Oriente Médio. Então há realmente uma perspectiva, um risco muito grande de que haja o defragado de uma guerra, né? Se a gente vai saber se a guerra já existe, na verdade, né? Essa guerra ali no Oriente Médio, em tudo quanto tem a da Síria, né? Que é um confronto muito grande entre, no caso ali, a Rússia, o Irã contra os Estados Unidos, ali na Síria, se reproduz isso, na verdade. Então, a gente tem uma realidade bastante tensa, né, com o assassinato que ocorreu nessa sexta-feira de madrugada, né, sexta-feira por sábado, né, horário de Brasília. Com você, Conceição. Vladimir, o que está acontecendo na realidade, né, que os Estados Unidos, ele nunca respeitou a ONU, né? Quando ele atacou o Iraque, a ONU estava contra e ele participa da ONU como participasse de um grupo de WhatsApp. Ele entra e sai quando quer e respeita quando quer, né? Se não estiver fazendo o que agrada a ele, ele sai. Ele atacou, matou milhões de pessoas, não só matou, né? Como não conseguiu provar, e todo mundo já sabia que não tinha aquelas armas de assassinato em massa, né? E ele ficou, e o exército fez aquelas cenas que foi passada, né? Era estupro de mulher, de criança, de homem. Isso é o que representou aquele ataque, né? Porque, na realidade, a questão é sempre o petróleo, né? O petróleo que representa... Que tem, inclusive, agora uma nova descoberta do Irã, né, de 50 bilhões de barris de petróleo. Estão chamando um novo... Uma nova reserva gigantesca. Então, na realidade, ele atacado nos Estados Unidos, né, pelo impeachment, e não seria o primeiro presidente que monta uma guerra para ganhar a eleição, né? Porque parece que aí fica botando o heróizinho, né? O herói que foi para a guerra e ganhou os Estados Unidos, então é bom, o mundo todo está respeitando os Estados Unidos, né? Tem essa fantasia, né, que é criada do bem e do mal, né? Você teve um pano no rosto, já é considerado mal. Então muita gente não sabe nem o que é o porquê desse ataque, né? Você invadir um país, matar e sair. Se isso fosse nos Estados Unidos, né? Se isso fosse, até porque isso é terrorismo. É terrorismo. Quando 2 jovens no desfile nos Estados Unidos explodiu uma bomba lá e morreram, não sei quantas pessoas morreram. Para mim não devia morrer ninguém nessa questão, não sou a favor do terrorismo, né?
sempre morre pessoas que foram, muitas vezes não tem nada a ver, né? O cara foi matar, matou 6, dizem que só foi 6, mas pode ter sido muito mais, né? Num país que não estava em guerra com os Estados Unidos, não estava em guerra, isso não é guerra. Pode ser que venha a guerra. Então, essas coisas que os Estados Unidos, né, com seu poderio bélico, né, bélico, sai se achando que é dono do mundo. Agora ele está mexendo com um país que tem também bomba nuclear, né? Que tem bala na agulha, né? E então o perigo de uma terceira guerra mundial é grande. É muito grande. Pois é, aí a gente tem uma situação onde os Estados Unidos formam um bloco, né? Inclusive o próprio Bolsonaro, apesar de todo mundo ter pedido a ele para ficar calado, que é difícil ele ficar calado, né? Ele foi mais uma vez em apoio a Trump. É submisso, né? Submisso. Então, é uma situação porque nós temos uma aliança muito consolidada entre China, Rússia e Irã, né, e outros países, mas esses três eles têm estabelecido, inclusive, exercícios militares na região do Oriente Médio. Diz que fez exercício em 29, né, de dezembro. Então, muita gente, né, muitos analistas, muitos formadores de opinião, trabalham com essa lógica que haverá uma guerra, né? Haverá uma guerra e os Estados Unidos trabalha justamente com esse confronto. Nos Estados Unidos, agora nesses momentos de ontem e de hoje, nós estamos tendo milhares e milhares de manifestações contra a guerra. Já começa a grande movimentação, porque o consciente coletivo, o consciente coletivo da população lembra da derrota que os Estados Unidos sofreu do Vietnã. Né? Então, e o Trump fala... E da derrota no Iraque, né, Vladimir? Porque depois da guerra, a desmoralização do exército, estrupando mulher, estrupando homem, criança, né? Torturando. Aquilo ali foi uma verdadeira derrota. E não encontrar a arma que eles garantiam que tinha lá, né? O líder supremo iraniano prometeu vingança implacável, enquanto com Trump diz que Irã nunca venceu uma guerra. Então, quer dizer, vê como é que responde e agora ameaça bombardear 52 cidades iranianas. Isso já é uma guerra, né? É uma guerra, a guerra está colocada, está existindo de fato, né? Mas, Conceição, vamos pedir um pouco aos nossos internautas a participação no nosso canal. Você está conosco aqui no RC Roda de Conversa, anunciando também que nas próximas semanas o seu RC Roda de Conversa vai estar com estúdio e produtora. A gente vai começar a viver uma nova fase, né? E aqueles que residem em João Pessoa ou na Paraíba, né, vão ser chamados, convidados para participar de rodas de conversa, né, ao vivo com um ambiente de estúdio e produção. Tá? Então dá essa notícia, é uma nova etapa, um novo início, e pedir a você o seu apoio, né, no sentido de dar o like, no sentido de compartilhar, né, o nosso canal e também fazer sua inscrição, né? Importante demais que você tome essa atitude de apoio. Conceição, vamos estar numa reta final com você para as suas considerações finais, né? Porque nós estamos com pouco tempo agora para concluir e desejar a todos e a todas, né, um ano de grandes realizações e de muita luta, porque nós precisamos realmente estabelecer o caminho da luta, o caminho da mobilização e realmente o caminho do fora Bolsonaro 2020.
Também eu quero aqui levantar a bandeira da paz, né? Da paz, apesar que essa guerra que está sendo levantada, nós vivemos uma guerra constante, a guerra na luta pelo salário, uma guerra que existe contra as drogas, que na realidade é só para matar pobre, né? Porque ninguém vai invadir condomínio chique que tem a droga lá, nem fazendas. Então nós vemos uma guerra de pessoas morrendo, né? Morrendo sem motivo algum, ou porque estava com guarda-chuva, ou porque achou que a bala foi errada, e por aí haja morte, né? Então vamos lutar pelo mundo mais justo, um mundo melhor, e um mundo sem guerra, um mundo socialista. E fora Bolsonaro, eleições diretas, mas com Lula candidato. Pois é, Cristian, a gente ainda tem um tempinho, né, para concluindo aqui nossos trabalhos e dizer que realmente, ano de eleições, né? Agora a gente está começando a viver aí no mês de janeiro, né? Mês de janeiro, de fevereiro, justamente os 2 meses de mobilização, de organização, de balanço, né? E começar a intensificar a luta política. A gente já fez uma avaliação na semana passada, nos programas anteriores, onde a gente tem justamente um cenário, né? Um cenário onde a gente teve no segundo semestre uma mobilização mais inexistente, na verdade, né? No segundo semestre de 2019. Para 2020, não. Aí para 2020 não dá para suportar com tudo que está acontecendo. Realmente a gente precisa ir para as ruas. E é um ano de eleições. A eleição é no segundo semestre. E justamente nesse primeiro semestre a gente já tem que intensificar justamente a nossa mobilização. O que é que a gente quer desses prefeitos e desses vereadores? Chega de vir pedir voto dizendo que vai calçar a rua, nós queremos propostas de melhoria para a sociedade, propostas de educação de qualidade, de saúde de qualidade, moradia de qualidade. É isso que nós queremos, propostas. É isso que nós vamos lutar e vamos ver o que é que esses vereadores e esses prefeitos vêm prometendo. Pois é, e no próximo programa nós vamos tratar como destaque justamente a conjuntura municipal de João Pessoa, a conjuntura do estado da Paraíba. Nós vamos tratar realmente com um pouco de destaque e essa questão nos próximos programas, a semana e perspectiva. Entendendo que todo o processo que a gente está vivendo justamente é um processo de acumulação da luta política, né? Entre os oprimidos e os opressores. Então, nós estamos aqui na sua reta final e dando aquele abraço, aquela semana